A gente tava conversando aqui do grupo que a gente fez, da seita que a gente fez parte, né? Tá. Parece Então, uma seita. Parece uma seita. Quando a gente começou lá em 2007, 2008, a gente se juntou num grupo lá em Brasília, que tinha um líder, obviamente. E esse líder tinha a proposta de fazer 100 milionários com o mercado financeiro. Essa era a proposta. Só que esse líder não era, obviamente, um líder, né? Ele era um sociopata, a gente costuma dizer. Só que ele sabia muito de mente humana, de manipulação, PNL, hipnose, essas coisas todas. E ele juntou esse grupo e dentro desse grupo tinha dois subgrupos. A parte do mercado financeiro e a parte do desenvolvimento humano. E a gente foi estudar uma coisa para vincular a outra. E a gente ficou nesse grupo há algum tempo. E aí dentro desse grupo a gente viveu o que eu digo que foram os piores anos da minha vida, né? Porque a gente passou por muita coisa lá, tivemos muitas sequelas disso aí, mas também a gente trouxe de lá de dentro muitas coisas que hoje a gente tem benefícios e aplicamos também no nosso dia a dia, na Academia Alta Renda, com os alunos e tudo mais, principalmente a parte que era comportamental e emocional, que aí a gente foi estudar por conta também. O Bruno foi se especializar, eu fui me especializar, enfim. Mas a parte de mercado em si, ele não sabia muita coisa. Só que tinha uma diferença nesse grupo, né? Foi gerado um contexto dentro desse grupo que as pessoas tinham por valor, por princípio, viver em alta performance o tempo todo. Excelência, então, assim, né? Tudo era excelência demais. Então tudo que você ia fazer, tinha que fazer bem feito. Tem inclusive uma frase que depois, a hora que, né, que os alunos estiverem no chat aí, eles vão comentar também, que a gente usa muito, que é, se fosse para fazer bem feito, como é que você faria? Então esse era um princípio daquele grupo. Então tudo que a gente ia fazer tinha muita performance. E quando a gente ia testar o mercado, a gente trouxe esse princípio para dentro do mercado, esse grupo de traders lá, de aprendizes. Então o que a gente fazia? Ele chegava lá de repente e falava assim, tá vendo esse candle aqui que abre positivo no primeiro minuto da hora? Quando ele fecha positivo, ele vai ficar o resto da hora positivo. Né? O restante daquele box de hora positivo. Certo. Testa isso aí. Esse grupo se juntava, voltava ao mercado 10 anos e testava candle a candle, aquilo ali, planilhava aquilo ali. Então, ao longo desses anos todos, esse grupo foi montando um banco de dados estatístico de cada padrão. De tudo que existia no mercado que a gente conseguia identificar como padrão, a gente tinha estatística daquilo. Por isso que às vezes a gente fala, né? E você vai comentar, às vezes a gente fala assim, esse negócio aqui não funciona. Porque a gente tem um padrão, a gente tem estatística levantada daquilo, de algumas dessas coisas. Por exemplo, padrão de candle, pura e simplesmente, né? O padrão lá, a estrela cadente, os 3 corvos negros, sei lá como é que chama aquilo. A gente tem muitas dessas coisas, a gente teve a estatística levantada daquilo. Matematicamente falando. Tá. Então foi mais ou menos... Começou desse jeito lá atrás. Uma coisa muito bacana que a gente fala também é que esse grupo trouxe pra gente muita coisa boa também, né? As amizades, né? Pô, você vivia com os caras dentro ali do escritório 20 horas por dia, a gente dormia dentro do escritório muitas das vezes. Teve colega lá dessa época que veio de Blumenau, dormia na barraca na varanda, bicho, ou dormia dentro do carro. Era loucura. A gente ficava lá dentro do escritório os 7 dias da semana, de segunda a sexta, operando em turnos, revezando a galera, pra gente cobrir o mercado 24 horas. Então, eu já operava Forex naquela época. O acesso à informação de mercado financeiro era muito pouco, não tem vídeo de YouTube, não tinha curso online, não tinha nada. Então, tudo que a gente tinha ou era por esse mentor, ou às vezes um livro ou outro que a gente conseguia ler. Depois disso, que a gente foi ter acesso a outros cursos, que a gente foi para fora fazer, viajando no Brasil inteiro, fazendo curso e tudo mais. Só que uma coisa muito positiva que a gente trouxe disso foi essa disciplina, nessa parte comportamental. Porque logo no início, a gente começou a estudar mercado e, em paralelo, a parte comportamental. Coisa que a grande minoria faz, porque todo mundo começa pelo mercado, só vai dar importância à parte comportamental depois de 2, 3 anos e um tanto de dinheiro perdido. Né? A gente não. A gente teve consciência que primeiro que a gente não tinha dinheiro para operar, né? Então não tinha nem dinheiro para perder. E a gente teve consciência da importância dessa parte comportamental. Então a gente fazia o quê? Operava na conta demo, ficou 6 anos na conta demo, o pessoal fiquei 2, 3 meses na conta demo aí e acha que já é trader. Então a gente se preparava tecnicamente em paralelo à parte comportamental. E era um bando de molequinho, entre aspas, um bando de psicopata que queria ganhar dinheiro mesmo e fazia por onde. Sangue no olho. Sangue no olho, maluquice. As nossas reuniões
Eu falo essa galera, as nossas reuniões começavam sexta-feira, 10 da noite, porque esperava o mercado fechar sexta-feira à noite, a galera dava uma descansadinha. Reunião começava sexta-feira, 10 da noite, e acabava domingo, 4 da tarde. Reunião pra gente revisar o que a gente fez na semana, ver o que foi bom, o que não foi bom, reformular a estratégia para começar. Aí reformulava, né? Fazia um brainstorm todo mundo lá, dava as ideias. Aí, antes de começar a operar na segunda, a gente tinha que testar para ver se fazia sentido. Então, juntava a galera lá e ia fazer o que a gente chamava de retrovisor, que é pegar a estratégia e testar nos gráficos parados passados para saber se estatisticamente funcionava. Aí, para segunda-feira, já começava a operar aquela estratégia nova. E aí, domingo à noite, começavam os turnos, que o Forex abria. Ó, pra você ver a loucura do grupo, né? Porque era literalmente um bando de louco. E na época era só Forex que vocês operavam? Só Forex. A gente só tinha acesso ao Forex. Tá. Uhum. Né? A gente não sabe, porque a gente não sabia outra coisa. Não tinha sido apresentado pra gente. Entendi. Então, domingo começava, os grupos começavam a rodar os turnos. E a gente cobriu o mercado de domingo até sexta-tarde, quando o Forex fechava. Quando o mercado internacional de paridade fechava. Sim. De 24 horas. Então rodavam os turnos, esses turnos eram passados de grupo a grupo. A gente operava geralmente 2 ou 3 por turno, né? Para poder validar a leitura, que todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Sempre tinha um para clicar, um de backup. Tinha que saber o telefone da corretora decorado, porque se desse merda na internet tinha que ligar para a corretora, que era lá na Suíça. Rapaz, era loucura. Depois a gente vai fazer um podcast especificamente disso aí, você vai surtar. Trazer a galera daquela época, rapaz, era loucura. Mas foi isso que trouxe disciplina pra gente. Então, um dos motivos pelo sucesso que a gente teve no mercado, lógico que também, né, tem a parte técnica, tem tudo mais, mas foi essa parte de disciplina, porque hoje todo mundo dessa época é bem sucedido. Mesmo os que resolveram não seguir mais no mercado, hoje, é concursado público, passou em primeiro lugar, ou então empresário super bem sucedido. Mas todos são super bem sucedidos. Os contextos que a gente foi inserido, Vasco, eu costumo dizer, já falei para algumas pessoas isso, os contextos que a gente foi inserido lá dentro, muito pouca gente, eu acho que conseguiria suportar. Tá. De carga, de pressão, de exigência, de tudo isso. Entendeu? Tanto é que muita gente não suportou. A gente fala que a gente foi treinado na guerra. Foi treinado na guerra. Era o jargão. Mas aí, tipo, o pessoal que você fala que não suportou, eles saíram ou o pessoal surtou depois? Saíram, surtavam, eram mandados embora, enfim. Ele entrou primeiro, em 2007. Eu não sei data específica não, mas foi. Eu entrei em 2008 convidado por ele, que ele é meu cunhado. Tá. Acho que ele ficou com raiva de mim, porque eu falou, tava pegando a assim, irmã dele. Falou, vou lascar esse cara, vou agora. aqui, vou chamar esse cara pra ir pra dentro também. Enfim, aí eu entrei depois, e aí a gente ficou alguns anos nesse grupo. Alguns bons anos nesse grupo. E lá dentro, a gente viu de tudo. De coisas boas a coisas ruins. Como eu tava te contando, assim, vi gente, de verdade, cara, diante de Deus aqui, vi gente ser curada de câncer lá dentro. Como eu vi gente perder tudo e entregar tudo na mão do cara. Separar. Que loucura. Desse jeito. É loucura. É uma coisa de filme. É entendeu? extremo, né? Tipo assim, extremo. a cura, como se diz, você vê o cara se curar por etc. E você vê o cara. Quando eu saí de lá, nos 4, 5 meses seguintes, eu me trancava no banheiro, chorava. Parecia que eu tava tendo uma abstinência de droga. Eu pegava o celular assim e falava assim, eu vou ligar pro fulano, eu não aguento ficar fora daquilo. Era nesse seita, nível. Bicho, era nível de seita. Entendeu? Só que, quando a gente saiu um bando de maluco. E a gente tem sequela disso até hoje. Essas coisas, sequela de saúde, né? Sequela social, até hoje. Você pode citar algumas, dar um exemplo, por exemplo? Ele se tornou o cara mais chato do mundo. Mas foi mesmo. Hoje eu tô menos chato. Mas eu cheguei a uma fase da vida que eu era completamente insuportável. Assim, eu não conseguia conviver com ninguém, cara. Eu sentava numa mesa de boteco, eu ficava analisando todo mundo. Tá. Era aquela, como é que se falava? Sinceridade, honestidade radical. Honestidade radical. Entendeu? Tá. Então, porque lá dentro era um cenário, um ambiente que era muito perfeito. Então tudo lá rodava ao redor de tirar a gente da Matrix. Não tinha desculpinha, não tinha justificativa, se for fazer, fazia bem feito. Todo mundo se comunicava com eficiência, entendeu? Todo mundo sabia falar sim, falar não, ninguém ficava cheio de dedo, cheio de milindre. Era uma Matrix. Ele disse que ele tirar a gente, mas colocou a gente numa mais forte ainda. Exatamente. Entendeu? Só que quando você vai pro mundo real, as pessoas não se comunicam assim. Aí é o mundo Imagina real, né? Você passa na rua, ô Vasco, tudo bem? Tudo bem. Ô Vasco, tudo bem? Não, tem nada bem, e aí? Era ele.
Eu era mais Absurdo, tranquilo. entendeu? E a sua irmã ficou com esse cara ainda nesse período Não, aí? nós separamos. Também não sei como não. Foi? Nós ficamos 60 dias separados por conta da minha loucura, né? Eu afundei nessa época, eu afundei numa loucura, surtei de verdade e ficava 24 horas. Eu cheguei a ficar 20 e poucos dias trancado dentro de casa, olhando para a tela de um computador em gráfico, com... nem bom falar aqui, não vou falar para não... com álcool e outras Aham, substâncias. aham. Comecei a enlouquecer, cara. Minha filha recém-nascida, eu separado da minha esposa. Aí um dia eu acordei e falei, bicho, ou eu preciso sair desse buraco, eu vou me matar aqui dentro. Cara, que forte Foi isso, assim, mano. entendeu? Tá louco. E aí a minha esposa falou assim, ó, a gente retoma aqui, mas você precisa de uma terapia, bicho, você vai morrer. Aí eu fui pra Pesado. terapia. Você ficou bom de um lado, o outro que tava desorganizado, você falou, agora eu vou consertar o Eu outro não lado. sabia lidar com aquilo. Acho que ninguém sabia lidar com aquilo, entendeu? Tá. Depois que a gente saiu, eu não sabia o que Ah, fazer. imagino. Eu tive um Imagino. amigo que ele foi tirado da confraria uns dias, estava comentando com vocês nos bastidores, e depois que ele foi colocado de volta, depois que esse mentor deixou ele voltar, ele relatou para dentro na frente do grupo inteiro que a sensação de ter sido expulso da Do a sensação lugar. de ter sido expulso do grupo Aham. foi pior do que quando ele perdeu a mãe dele. Isso é verdade. Caramba, cara, olha É. isso. Olha o meu. nível, cara. Então a gente não tinha capacidade de lidar com aquilo. Até porque era um menino monte de bicho. moleque, entendeu? Sim, sim. Só que teve um outro ponto daquilo ali. Saiu de lá todo mundo treinado na guerra. Boa. Então mesmo os caras que não ficaram no mercado, porque alguns ficaram Sim. e são excelentes nas coisas. Mesmo os caras que não ficaram no mercado, os caras passaram em primeiro lugar em concurso quantos quiseram. Os caras montaram empresas bem-sucedidas, os caras prosperaram, porque eles tinham aquele padrão De fazer Sim. bem feito, né? Sim. de se fazer dedicar. bem feito. Então essa coisa de testar 10 anos no mercado, não tinha desculpa, não tinha cansaço. Tá cansado, vai cansado mesmo. Tá frustrado, vai frustrado mesmo. Tá com dor, vai com dor mesmo. E não tinha conversa, né? Ah, E a gente traz isso para a vida da gente. perfeito. Então esse Só ponto que de foi uma bom. maneira muito mais leve hoje, né, bicho? É, Pelo amor de Deus. Com completamente. excelência, tentando fazer muito mais tudo Sim, bem feito. sim, sim. mas sim. sem Mas essa aí fomos loucura toda. buscar informação fora, porque quando eu fui na Suíça, que eu te contei que chegou uma época que esse cara me mandou na Suíça para abrir contas pro grupo que não abria conta de brasileiro fora da Suíça. Tá. Conta de lavagem de dinheiro e tal. E a gente operava Forex lá. Eu peguei um calhamaço com 40 procurações e fui lá, pegou o avião e fui lá para abrir as contas. Cheguei lá, conheci o pessoal da corretora e tal, e os caras me contaram quem esse cara era. Aí eu fui descobrir que ele fazia dinheiro com as contas paradas, Recebia né, percentual, recebia por rebate, abertura de enfim, conta. é. Então, E aí eu voltei, saí do grupo e a gente foi buscar informação em outros lugares.